promessa é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Nós estamos aqui na abertura com a música sugerida aqui pelo nosso convidado. Já vou chamar ele aqui pra gente começar o nosso bate-papo. Beleza? Vamos lá, ó. Roupa nova. Noites traiçoeiras. Enquanto vocês vão entrando aí, vamos curtindo um pouquinho. Já vou chamar o Kaká, que essa música aqui, essa homenagem. Sugestão do nosso convidado. Boa noite, pessoal que está entrando aqui, que está chegando com a gente. De todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Vamos lá, vou chamar aqui o Caco. E ainda se vier Pra gente já... se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Vou botar aqui o fone. Fala, Caco Cardoso! Fala, Márcio, boa noite, boa noite. Tudo bem por aí? Estamos aqui. Tudo bem. E você, tudo na paz? Eu tô aqui. E já começou a chegar gente que eu conheço, ó. Aqui, quando a gente aciona o convidado aqui, o negócio dispara. Ô Caco, beijo. Isso. Pode dar alô pro teu pessoal aí, viu? Fica à vontade. Tá formando audiência ainda. Não vai embora. Ô Caco, deixa eu aproveitar e perguntar para você dessa música aqui. Essa música te marcou aí nesse momento dessa história tua? Na verdade, é uma música bem forte. Eu acho que eu tenho uma seleção de músicas assim na minha vida, né? Quando você perguntou, eu até fiquei na... O que eu vou colocar, né? Tinha colocado essa, tinha colocado o Renato Russo, né? Com Mais Uma Vez. E só um pouquinho mais. Deixa eu tentar resolver um negócio aqui no meu. Pronto. Ainda não consegui, mas vou mandar um oi aí para ver se eu consigo. Agora sim. Então, tem uma seleção de músicas assim, né? Músicas que eu ouvi na infância, que ali pela minha religião, né? Sou católico.
É. E aí, é, não sei se a gente já começa a contar a história, porque Não, não começa a contar ainda que eu vou fazer a abertura aqui ainda. então depois eu te conto tudo. Porque na verdade Mas, ser padre um dia, né? E aí eu tenho uma memória musical muito forte de músicas católicas, né? Padre Zezinho, né? aham. Enfim, aquela coisa da igreja 1982, 83. Aí, Monique Castellani, né? A senhora Castellani. É minha parceira aqui prestigiando. Então, Monique, tudo bem? Boa noite. Então, e de repente apareceu essa música aí, que é uma música cantada inicialmente por um evangélico, né? Que depois os católicos foram lá e gravaram também, né? Então virou uma É, ela, música. Ela transpôs essa barreira, se é que existia uma barreira, né? Ela não ficou dentro somente de um setor de igrejas e tudo mais, ela passou, ela foi além. é. E foi uma música que me marcou bastante, eu gostava muito de meditar com ela. Eu fiquei surpreso com a versão do Roupa Nova também. Ficou bem bacana essa versão deles aí. O Ficou muito Serginho, legal. é esse, o Serginho? Que era É, o bateria. Serginho. É. Ele acabou de fazer agora o Marquinhos Vinícius. Esse cara podia estar fazendo a entrevista no meu lugar, ele me imita, né? Vinólios! E aí, Vinólios? Seja bem-vindo. Então, o Serginho começou uma carreira agora voltada para música gospel, né? Não sei se é uma carreira ou se foi um projeto, né? Ele sempre teve meio que passeando um pouco, né, no gospel, sempre fazia alguma coisa e tal. É. E agora parece que O ele está se inclinando realmente aí pro segmento. Márcio está preparado para fazer a entrevista, então ele tem um suportezinho, tudo certinho. Eu fico aqui, a câmera vai tremer de vez em quando. Não tem problema não. A conexão tá legal aí para ti? Tá dando Para mim uns, está uns, ótimo. uns picos aqui, eu não sei se é a minha conexão ou é a sua. Já vê que a minha conexão do hotel não é tão boa assim. Deixa eu colocar no meu 4G, eu já volto. Só um segundo aí. Espera aí. Pessoal, enquanto o Caco está fazendo aqui a mudança da conexão dele, eu quero dar as boas-vindas para você que está chegando agora. Essa é a nossa live chamada QSP. QSP é um projeto que eu iniciei. É um projeto que eu iniciei para ajudar as pessoas, né? Na verdade, a sigla QSP se chama, quer dizer qual o seu problema. Aí nós começamos a nossa live com essa sigla, né? QSP, perguntando qual é o seu problema. E nós chegamos, depois da live, depois de toda a conversa, de tudo que a gente bater, tudo que a gente conversar aqui, desse bate-papo, aí a pergunta é qual o seu propósito, né? Porque nós estamos aqui para ajudar pessoas, né? Então, o intuito da entrevista do Caco hoje e de todos os meus convidados dessa semana, como eu tenho feito nas outras vezes, é para ajudar você que está aí do outro lado, achando que você não pode, que você não sabe, achando que você não consegue. Então, eu estou aqui trazendo pessoas para te estimular e dizer para você, olha, você pode, você consegue, né? Alcançando aí a sua identidade, reconhecendo quem você é, descobrindo quem você é em Deus e buscando o seu propósito, o seu objetivo, você vai conseguir chegar aonde você merece estar, né? E a história do Caco hoje vem nos ajudar, ele vai contar para a gente aí tudo que ele aprendeu, tudo que ele passou, e nós vamos crescer um pouco mais nessa noite aqui, eu tenho certeza disso. Então, nós vamos começar a nossa live perguntando qual o seu problema, e no final da live eu vou perguntar qual o seu propósito. Vamos lá, deixa eu passar a vinheta aqui, Caco, para a gente começar oficialmente. Ok. Muito bem, esse é o QSP com Caco Cardoso hoje. O Caco hoje está em Goiânia, Caco? Estou em Goiânia, estou em Goiânia. Estou em Goiânia desde semana passada, né? 7 dias aqui. Você é natural de onde, Caco? Pernambuco, Petrolina, interior do Pernambuco. E eu quero começar falando um pouco a minha história, mas antes disso, aproveitando a tua abertura, quando o Márcio me perguntou, pô, você quer participar?
A primeira coisa que me veio na cabeça é que muito do que a gente aprende na vida é pela experiência dos outros, seja através de um filme, através de um livro, através de uma mentoria, através de um coach, através de conselhos de amigos, entendeu? Através de rejeição de amigos. Enfim, a gente tem que extrair sempre lições daquilo que a gente do que a gente vive, né? Das coisas que estão ao nosso redor. E aí o Márcio me perguntou isso, eu falei, olha, o momento é tão crítico, é um momento tão diferente na vida de todos nós, que por mais que esteja em alguns o sentimento de negação, né, em relação ao que está acontecendo, principalmente aqui no Brasil, é a primeira vez que essa geração, eu acho que a geração dos que estão vivos hoje no Brasil, lida com uma iminência de perigo, né, tão grande. Não é ser alarmista, mas do ponto de vista de que nós não temos o controle em relação ao que pode nos acontecer. Então, para alguns pode ser algo muito, muito fraco, pode ser uma gripinha realmente. Para outro pode ser uma internação no hospital e sair sem problema nenhum. O outro pode ser assintomático, o outro pode ser entubado. Enfim, a gente está num momento de atenção e eu diria que ansiedade, né, pela qual o país como o Brasil nunca passou. Né? Quando você vai para os Estados Unidos, para o Japão, para a Alemanha, né, são países que tiveram guerras, que se reergueram, que se fortaleceram com essas lutas, com essas batalhas, com crise financeira que veio por conta desses embates. E o Brasil não. O Brasil, talvez o mais recente que a gente tenha tido de confronto foi 1964, o golpe, e o AI-5, aonde alguns brasileiros, aqueles que se posicionaram contra o que estava estabelecido naquela época, sofreram bastante. Inclusive, conhecidos meus tiveram seus pais em Recife com problemas sérios nessa época. Mas, tirando isso, a gente é uma geração, e principalmente a nossa, né, e essa mais nova também, eu sou de 69, a gente é uma geração que a gente viveu um regime militar que já era brando, digamos assim. E foi também na nossa adolescência, praticamente, né? A gente não era politizado para confronto, né? A gente estava ali com medo de algum tipo de punição, né? Mas que mantinha, e é o que as pessoas defendem, os que defendem isso, mantinha uma certa organização. Nem sei também, eu era muito moleque para saber, para avaliar o que era isso. Mas enfim, e agora não, agora talvez por uma falta de consciência e de pensamento, boa parte das pessoas não notam esse perigo eminente. E assim, se acontecer, beleza, todo mundo vai ter que pegar o vírus. Então vamos lá, vamos para frente. Ok, mas ninguém sabe o que pode vir. E isso provoca uma certa ansiedade. Então esse é um assunto, né, pelo qual eu vim aqui. O outro é justamente o que virá depois dessa pandemia. E aí eu acho que eu tenho um pouco a contribuir com a minha experiência quando a gente pensa em situações hipotéticas, principalmente as financeiras, que estão se desenhando já, a partir de agora, e que poderão ficar mais graves em um momento muito próximo e no decorrer dos próximos 2 anos. A gente está mudando a decisão de consumo, às vezes por por sermos obrigados a mudar.
O que que a gente vai consumir? Hoje eu estava aqui conversando com o meu sócio e ele tem um grande amigo aqui tem uma rede grande de concessionárias. Eles venderam 0 carros. 0. Então a gente pega o mês de abril, qual foi a venda do cara? 0. Zero. As nossas empresas tiveram uma queda de 60% do faturamento. Entendeu? Quem continua dentro de uma margem segura de faturamento são as empresas de primeira necessidade: feijão, arroz, macarrão nem sei, mas ovo, frango, carne, né? Então essas empresas de primeira necessidade, elas continuam fortes e elas continuam, digamos assim, sendo o alicerce para as outras empresas. E principalmente para as empresas que fazem parte da cadeia produtiva deles. E os que não fazem, né? Aqueles considerados supérfluos, para onde essas empresas irão daqui a pouco? Então essa dúvida do que vai acontecer daqui a pouco é algo que eu acho que provoca uma ansiedade em muitos empresários. Alguns empreendedores já estão revendo o seu modelo de negócio, né? Já estão revendo número de funcionários, investimentos. E isso, para um empreendedor que tem amor pelo seu negócio, que há 2 meses atrás, 2 meses e meio atrás, esse cara estava pensando em aumentar a produção, em vender, em... deu um tchauzinho, Luan. Bom, então muda completamente a visão do empreendedor. Ele sai de uma alavancagem do negócio dele para uma retração muito rapidamente. 2 meses e meio. Né? 2 meses e meio. Então a gente tem uma série... E absolutamente de forma inesperada, né? Sim, absolutamente no susto, né? Bom, aí passa uma série de coisas na minha cabeça, né? Mas engenheiro de obra pronta eu não gosto de ser. E assim, é lamentável que a gente tenha chegado aonde chegou, né? É lamentável que a gente tenha experimentado um sabor tão amargo, né? Principalmente de fechamento de empresas, demissões, e ainda estarmos nessa negação, né? Eu acho que o país perde uma oportunidade de ser um país forte, de ser um país mais... como é que eu posso... Qual a palavra exata para isso? Não é objetivo, mas vou usar essa palavra. Um país que seja mais objetivo na resolução dos seus problemas. A gente está perdendo essa oportunidade. Porque os problemas eles são sérios, eles atingem diretamente as pessoas, né, com esse perigo iminente de uma contaminação, e talvez exista aí uma dúvida grande do que vem a partir dessa contaminação, e isso provoca uma ansiedade. E para as empresas, para os empreendedores, quando as pessoas falam, pô, as empresas vão fechar, parece que elas só pensam, as pessoas só pensam nos funcionários, não pensam que ali atrás tem um empreendedor. E esse empreendedor, esse empresário, às vezes, ele é um pequeno empresário, é um médio empresário, é o cara que gera a maior parte dos empregos no país. E tem um problema muito sério para esse cara, que é a falta de planejamento, né? Eu ia tocar nesse assunto contigo, mas eu quero deixar ele mais lá para frente. Ficou latente agora essa questão do planejamento, né, cara? O planejamento, uma reserva de emergência, um governo te dando realmente apoio. O governo libera 1 trilhão e 300 milhões, aliás, 1 trilhão e 300 bilhões de reais, assim, para os bancos. E para os pequenos empresários, a coisa ainda está começando a tomar uma forma, né?
Então, eu não estou aqui para falar de governo. Eu acho que uma das coisas que eu optei na minha vida sempre foi: eu vou resolver a minha vida sem me preocupar com o governo. Pode ser Fernando Henrique Cardoso, pode ser Lula, pode ser Dilma, pode ser Temer, pode ser Bolsonaro. O Brasil ela é um país democrático, mas ele é um país democrático muito recentemente. A nossa democracia tem 30 anos, né? Então, 30 e poucos anos. É uma democracia que ainda não é tão forte, né? Ela não é tão consolidada. Ela ainda não está dentro da gente como um direito, né? Democracia é um direito, é o direito de liberdade, é o direito de colocar minhas posições, é o direito da livre iniciativa, né? E aí, isso não é algo que está profundamente plantado dentro de nós brasileiros. Mas eu não quero falar de política, não é esse o intuito. Tá? Então, essa colocação que eu fiz foi a minha motivação para vir até aqui hoje, para falar com vocês sobre isso. Eu acho que muita gente deve estar passando por um momento que, se não foi o que eu passei, né, porque as experiências são diferentes, as histórias são diferentes, e a forma como a gente lida com elas também. Então, se não foi, pelo menos você vai poder pegar alguma coisa dentro disso e colocar aí na sua dificuldade, melhorar a tua ansiedade, ver que tem uma luz, né, e que todos, nesse momento, praticamente estão no mesmo barco. Tem os barcos diferentes, eu sei que tem. Eu falo, estamos começando aí de quase uma linha de largada. Alguns têm vantagem. Eu acho que, para ilustrar bem assim, nós estamos todos na mesma tempestade, embora em barcos diferentes, né? É isso, é essa a ideia, realmente. É essa a ideia, realmente. Felizmente, alguns estão em barcos sofisticadíssimos e outros estão em canoas furadas. Em iates de não sei quantos mil pés, né? Eu já tomei um bom tempo só na introdução, né? Bom, vamos lá. Gente, você que está chegando agora, eu estou conversando aqui com o Caco Cardoso. O Caco é meu amigo de longa data aí, empresário, tem uma história bacana para contar para a gente, vai entrar mais profundamente aqui na história dele. E eu desativei os comentários aqui, porque como eu gravo minha live, aí eu deixo o comentário desativado por alguns momentos aqui, para depois ele aparecer melhor. Mas já eu vou ativar para vocês perguntarem aqui, tá? Tem bastante gente, tem convidados teus aqui, né? Eu tenho o Marquinhos. Suzana, Ana Maria, Sandra, aí deve ser convidado seu aqui. Estou vendo o Marquinhos. Mora, aqui. Luana, eu acho que é Luana, não é? Luana? Não dá para ver. Estou enxergando direito não, amigo. E o Adriano está aqui também. Marquinhos e Ali Braga. Vamos em frente. Ah, é Luandra é o nome dela. Luandra, seja bem-vinda, viu? Ela é seguidora da Monique, está aqui prestigiando a gente. Obrigado. E aí, Marquito? Daqui a pouco o Marquinho vai mandar um áudio aí imitando o Caco. Deixa eu desativar aqui de novo. Daqui a pouco eu ativo aqui para vocês interagirem com a gente. Bom, então vamos lá. O Caco é da área de comunicação. Conheci a minha história com o Caco também foi interessante, que eu conheci o Caco em Curitiba no primeiro ano de rádio. Quando eu entrei no rádio, logo no primeiro ano eu conheci o Caco, em 1989 ou 90, alguma coisa assim. 90. E aí vim trabalhar com o Caco aqui em Fortaleza em 99, acho, 98, né? Vim novamente encontrar o Caco aqui. E o Caco é empresário e ele teve algumas dificuldades aí. Caco, conta pra gente como é que foi o início dessa situação sua. Você estava bem, resolveu investir e mudou seus negócios? Como é que foi a ocasião que levou você a esse momento de dificuldade? Eu acho que para chegar a isso, eu preciso contar um pouco da minha história antes, né? Para que a gente entenda o final dela, né? Desse episódio, para que a gente entenda o final desse episódio. Né? Durante muito tempo, eu fui locutor de rádio, né?
Eu nasci no interior do Pernambuco, no meio do sertão mesmo. A gente morava numa casinha ali no meio do sertão, perto do Rio São Francisco. Tinha uma vida bem humilde, mas aquela vida rica em alimento que o São Francisco nos dá, né? Então, meu avô tinha terra lá na região e a gente vivia ali. Aos 5 anos de idade, eu saí, fui para Sobradinho, que é uma barragem da Chesf, e aos 12 anos de idade, lá do lado de Sobradinho, tem Petrolina, que foi onde eu nasci. Eu fui lá visitar uma emissora de rádio. E aí me apaixonei pelo rádio. Bom, fui para Recife. Em Recife terminei trabalhando na Manchete, na Transamérica. Antes disso, eu era menor de idade, trabalhei na Rádio Vitória, em Vitória de Santo Antão. E da Transamérica eu fui para São Paulo fazer dublagem. E eu estou contando essa história porque eu sempre tive essa inquietação. Cara, eu quero ser locutor de rádio. Aí eu ia lá com 14, 15 anos de idade e ficava treinando na frente do espelho. Um belo dia fui na Rádio Manchete, fiz um teste, passei e comecei a trabalhar em rádio. Aquele moleque que estava ali treinando na frente do espelho. E aí, depois de ter ido para São Paulo fazer dublagem, eu fui para aí, fui para Fortaleza, para a Rádio Cidade, fazer o departamento de promoção com Eduardo Valença e locução. Né? O Eduardo me chamou através da indicação do Marco Antônio. E eu fiquei 6 meses em Fortaleza, muito rápido. Na sequência, eu voltei para Recife, né? E aí, na minha cabeça, já estava, agora eu tenho que ser coordenador de rádio. Tenho que ser coordenador de rádio. E tive minha primeira oportunidade na Rádio Cidade, lá em Recife, sendo assistente da dona da rádio. E depois disso, fui para a Transamérica novamente. E aí, fui transferido para a Transamérica de Curitiba. Lá tive a oportunidade de montar a minha primeira rádio, uma concorrente da Transamérica em frente à rádio. Eu fui lá, perguntei o que o cara estava fazendo, ele falou, estou montando uma rádio. Falei, cara, eu quero montar essa rádio para você. E aí o cara me ofereceu uma grana, eu falei, não é dinheiro que eu quero participação. A gente meio que fez um acordo verbal, mas eu era muito novo. No primeiro dia que o cara disse, tudo que você tem, você deve a mim, falei, obrigado, valeu, estou indo embora. Mas eu fiquei com essa história de, pô, quero ser dono de uma rádio agora eu quero ser dono. E aí eu botei muito na cabeça isso, que eu precisava ter uma reserva para uma hora que aparecesse uma oportunidade, eu pudesse entrar. E fiz isso na primeira oportunidade, em 1997, o governo começou a licitar rádios. Eu vou pular aqui a parte da internet, que eu entrei em 95, né, porque não foi feliz, ninguém acreditava na internet. Eu era chamado de louco, falava, esse cara está enganando os sócios, a internet não existe. Tá viajando. Oi? Esse cara tá viajando. Isso eu já ouvi 500 mil vezes na vida. Mas, chegando, voltei e concorri a rádios, ganhei algumas, né, no interior do Rio Grande do Sul, que até hoje as emissoras estão lá. E aí comecei essa parte de empresário, né? Mas o empresário que não foi preparado para ser empresário. E por que eu estou contando essa história? Porque vai culminar, vocês vão entender lá na frente o que tudo isso termina trazendo de problemas para você, né? Ok, me preparei nesse período? Sim, fiz cursos, Sebrae, etc. e tal, faculdade. Mas a faculdade ela não te ensina, né? Eu não estou dizendo aqui que todo mundo deve fazer faculdade, tá? Estou falando que ela é teoria, ela não é prática. Ela é acadêmica, ela é um local de discussões ideológicas, livros e muitos livros que têm ali experiências, mas que tem determinadas coisas que você tem que passar para você entender. Você tem que passar para você entender. E o ser humano ele prefere aprender pela dor do que pelo amor, né? E livro, coach, tudo isso é amor, né? Não é dor, né? Você não vai para um coach, ele vai te falar, olha, você precisa mudar a tua forma de pensar, você precisa ser positivo, você precisa começar a ver oportunidade em vários momentos da sua vida que estão ali na tua frente e você não consegue ver. Os caras dizem, não, esse cara está viajando. Enfim, nós fizemos vários eventos na Transamérica de liderança
E eu passei por esses momentos, assim, de desacreditar as pessoas que estavam lá ensinando. Então, por vários momentos, a gente prefere realmente a dor, tá? E essa dor, ela vem do dia a dia. Então, para resumir a história, em 2004 eu mudei para Fortaleza, ganhei uma concessão de rádio aí. A gente montou a Rádio Rock, aliás, em 2003 eu fui para aí. Montamos a Rádio Rock em 2004. Em 2005 a gente montou a UEFM, né, que era um projeto do Brasil inteiro, mas que eu tinha começado com o pessoal do Belo Horizonte, o planejamento da rádio, enfim, toda essa parte estrutural, e depois eu terminei herdando e sendo sócio da Rádio Oi em Fortaleza, e era sócio da 102, a Rádio Rock também, no mesmo momento. E até então eu tinha uma grande vontade na minha vida, que era mexer com show. Né? Já tinha feito alguns pela Transamérica, né, com a Transamérica como dona do show, e já tinha mexido com isso, né, mas não tinha ainda a malícia do show. Né? E aí isso, em algum momento, você paga muito caro se você não souber ler o que está ali na tua frente. Tá? Então, para você ler de forma correta o que está ali na tua frente, você tem que ter experiência. E experiência você só tem vivendo. Né? Ou lendo, de novo. Quando você procura alguém que vai te dar conselhos, é porque essa pessoa passou por esse caminho. Uhum. Né? Você escolhe se você vai pelo caminho que ele está te falando ou se você vai tomar outro. Eu acho que a mesma coisa é a Bíblia. Né? Tem lá o caminho, se você quiser. E aí eu montei uma produtora de shows, tive alguns prejuízos com shows, mas tive muito lucro, né? Porque os shows eram lotados também. Então fiz Nando Reis, fiz Monobloco, fiz Jorge Benjó, fiz... Aí já estou misturando quem deu prejuízo, quem deu lucro. Tá? Não vou aqui revelar. Fiz o cara do Planet Ramp, que me fugiu o nome dele agora também. Marcelo D2. O D2. Enfim, vários shows em Fortaleza, várias festas em Fortaleza. Até que em 2012, eu resolvi, né, investir em uma barraca de praia, que foi a guarderia. O Rubens já tinha colocado e procurou um sócio, eu estava fazendo algumas festas lá. Entrei de sócio. Em 2013 eu saí disso, mas essa visão que você acha que tem, me dizia, não, esse é um mercado bom, porque a experiência da guarderia foi muito boa financeiramente. Esse é um mercado bom, eu tenho que investir, eu tenho que continuar nesse mercado. E aí vem o grande problema, que é o planejamento. Tá? Vários negócios que a gente entra, que eu entro, principalmente quando tem terceiros, a gente faz um planejamento detalhado, né? Plano de negócios, enfim, não vou entrar aqui nos detalhes, mas a gente tem um planejamento para 5 anos, né? Planejamento de quando vai voltar o dinheiro que foi colocado, né? Valuation do negócio que a gente está entrando, enfim, a coisa é bem detalhada. E no meu negócio, nesse negócio em si, eu não olhei para isso, eu olhei para a emoção. Estava saindo de um outro negócio, falei, não, eu tenho que montar isso aqui, vai dar hiper certo, porque vem Copa do Mundo. Eu acho que o meu maior erro foi ter ouvido as pessoas em relação à Copa. Todo mundo achava que ia ser uma coisa maravilhosa. Uhum. Né? Copa do Mundo vai estar lotado, a cidade vai estar cheia. E aí você não faz a análise política que você necessariamente, ao entrar no negócio, precisa fazer. Né? Eu acho que os empreendedores terão aí várias visões diferentes em relação ao que eu estou falando, porque cada um tem que adaptar o que eu estou falando ao seu negócio. Mas, geralmente, você tem um sócio, entre parênteses, que ele te dá muita dor de cabeça. Esse sócio é o governo. Tá? Ele te dá dor de cabeça em tudo. Ele te dá dor de cabeça porque ele quer uma fatia do que você fatura. Ele te dá dor de cabeça porque ele
faz uma presença, quando ele tem interesses outros, muito agressiva dentro do teu negócio, porque o Brasil ele não tem uma regra clara. Olha, você vai montar um restaurante, você precisa dessas licenças, essas. Não, tem aqui essa, pega essa licença aqui. Aí você começa ali com alvará provisório. Daqui a pouco esse alvará provisório é cassado. Todo o dinheiro que você montou ali, você disputa, o que eu vou fazer? Você fica louco. Meus cabelos brancos vieram dessa época. Você fica maluco, porque o planejamento de um negócio no Brasil, quando você não conta com o governo e com os órgãos atrelados a essa palavra governo, você corre um sério risco de perder muito dinheiro. Então, o primeiro passo vai montar um negócio, estrutura ele, faz um planejamento detalhado dele, né, para que você não tenha problemas. Então, a gente montou com uma velocidade muito grande o negócio, aonde nem uma planilha de Excel, tinha planilha de Excel, mas nem ela era tão detalhada assim. E contando com essa história, tem que montar rápido, porque vem aí a Copa, vem aí o Ano Novo, a gente tem que aproveitar. E os detalhes foram sendo esquecidos, né? Então, Mas o que motivou você a acelerar e passar a vista grossa, e ter essa vista grossa? Foi o sucesso que você teve no outro negócio, ou foi a ansiedade mesmo? Não, tem vários motivos. Assim, quando você olha de forma geral, você tem desde as pessoas que estão falando com você, te incentivando a fazer isso, o emocional, que na época eu estava envolvido num relacionamento, e aí terminei levando ela para trabalhar comigo, né? E na sequência a gente meio que terminou, e ali a situação ainda estava dentro de uma empresa, então isso não é legal, né? Porque por mais que ela tenha me ajudado, enfim, ela me ajudou e muito. Você não tem clareza dos teus movimentos porque você fica limitado ao que você vai provocar na outra pessoa. Você vai magoar, ou você já está magoando. Enfim, negócio é um lugar onde não se deve ter relação emocional, que eu digo do ponto de vista de relacionamento mesmo homem e mulher. Né? Não, eu acredito que de nenhuma natureza. Você tem que, infelizmente, Principalmente ser frio mesmo. Racional total aí. Eu sou racional hoje, era antes. Eu consigo lidar com os dois lados muito bem. Mas nesse caso específico, a gente tinha uma série de coisas no 360 que estavam fora do lugar. Primeiro, não tinha capital suficiente para fazer tudo o que era preciso fazer. Ao buscar o capital e tendo a promessa de capital, não houve uma formalização da entrada desse capital com o sócio. Quando ele viu que a coisa não ia render, ele caiu fora. Só que o sócio geralmente apoia as tuas decisões. Vamos em frente. Não quero dizer que um deles, né, não vou citar o nome aqui porque nem apareceu que ele estava no negócio, né? Então vou continuar não citando o nome dele. Me ajudou muito. Mas outros dois, não. Você decidiu fazer aí sozinho, vai fundo. Vai embora sozinho. Então, assim, se desse certo, éramos sócios. Deu errado, fica com a bola você. Mas eu sou aquele cara que eu assumo o que eu faço, entendeu? Então, assim, o problema é meu, vem cá, vou resolver ele, vai levar 5 anos, vai levar 6 anos, mas eu vou resolver. Vou pagar todo mundo, vou deixar tudo certinho e, ok, nesse período de reconstrução, as pessoas vão entender... Mas espera aí, vamos voltar aqui para a gente não perder o fio da meada. Você entrou sem fazer o planejamento, não atentou as planilhas, nem as planilhas de Excel e tal. E em que momento isso debandou? Detalhado, planejamento que hoje eu faço para meus clientes. Eu não fiz um planejamento detalhado. Eu não fiz uma projeção de faturamento. Eu não fui assim, ó. Pô, tem ali um lugar para vender, pode abrir a barraca, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E você foi lá, cara, feito um louco, entendeu? Então você arrisca a tua reputação para dar lugar ao desejo. O desejo é algo muito sério. Você tem que entender para onde o teu desejo está te levando.
Eu costumo dizer que um homem que controla os seus desejos, ele controla realmente a sua vida, né? Porque fatores que não são controlados por você, eles começam a acontecer, né? Quando você é, entra num negócio sem uma estratégia, né? E por quê? Porque você tem que resolver o problema quando ele aconteceu fora daquilo que você nem tinha planejado, mas você nunca imaginou que daria errado. Entendeu? Pelo que você está descrevendo aí, você teve muita influência que deve ter levado ao teu problema, só problemas externos, influências externas, né? Assim, as influências, elas são as mais banais possíveis, Márcio. O que eu quero dizer é que, às vezes, a gente é influenciado por um amigo a não fazer uma coisa que a gente quer fazer, porque a gente tem uma visão a longo prazo que o cara não tem, e quando você descobre lá na frente, você perdeu um grande negócio, né? Às vezes, como foi o caso da casa de praia, por exemplo, como tem em Fortaleza, foi onde eu tive o prejuízo, você tem motivos banais, entendeu? Por quê? Porque é um festeiro que chega para você e fala: pô, você vai abrir uma barraca nova, vai detonar, vai ser isso, vai ser aquilo. O teu ego infla, né? Você olha para um status, você olha para, sabe? Então, assim, são motivos banais que te levam a tomar decisões que, se você tivesse uma estratégia, um planejamento detalhado e não uma folha de Excel preenchida do dia para a noite, planejamento detalhado é você verificar todos os riscos que esse negócio tem. E aí... E não se deixar levar, né? Não. E quando você planeja, você sabe o que pode vir, né? Você sabe o propósito, né? Se você não tem um propósito, se você montou aquele negócio simplesmente porque você tinha dado certo em outro, não significa nunca que a experiência... tem uma frase ótima no mercado de ações que é: lucros passados não garantem lucros futuros. Isso serve para a vida. Então, assim, quando você quando você se decide, quando você quer montar um negócio, vai montar um negócio, você tem que parar, planejar, analisar 360, analisar tudo o que aquele negócio vai te trazer de benefícios, de trabalho, de obrigações, de responsabilidades, né? Porque é muito fácil criticar o empreendedor, mas as responsabilidades de um empreendedor são gigantes. E eu vejo tanto brasileiro querendo ser empreendedor sem entender que ser empreendedor é uma responsabilidade colossal, é algo que começa muito... como é que eu posso... muito além do desejo, tá? É algo que deve ser analisado muito antes do desejo. Ok, eu quero fazer isso, mas esse desejo ele tem que ser colocado de lado e aí você tem que começar a analisar. Vou dar um exemplo de restaurante que foi o que a gente passou lá, né? Tinha restaurante, tinha bar, né? Tinha balada, tinha tudo isso. E é uma área também em Fortaleza que é uma área de patrimônio da União. Então isso traz um problema atrás do outro. Você abre a tua casa num dia, no outro a prefeitura está lá dizendo: cadê a licença? Ué, apresentei ontem. Não, mas aquela de ontem era para aquela festa, e a de hoje? Né? Então, assim, e aí você vai olhar, tem nas entrelinhas que, sei lá, nem lembro mais o que era, mas eu lembro da presença sempre constante de fiscalização. Não era só nessa que eu estou te falando, não. Na outra também, e por aí vai, porque essa história da Praia do Futuro é uma história velha, né? Ô, Caco, deixa eu só te chamar a atenção aqui, que o tempo está correndo, hein? E já tem uma pergunta aqui que eu vou responder, a gente vai responder já já, do Reinaldo, e tem algumas outras que eu separei aqui para falar para você também. Então, Tá, você estava chegando lá no problema, você estava chegando no problema. Não, eu já cheguei no problema. Eu vou finalizar, né? Eu vou finalizar. Então, o que aconteceu? Por conta dessa falta de planejamento, todos os problemas que você possa imaginar, você vai ter.
E aí, um belo dia, eu descobri que eu estava com uma dívida de 1,5 milhão e eu resolvi fechar o negócio. Falei, não, chega, vou fechar. Vou fechar, não quero mais. Chamei advogado para conversar, e aí vamos renegociar. E a primeira providência que eu tomei foi buscar onde eu tinha lastro financeiro, de reputação, reconstruir, né? E aí eu saí de Fortaleza, eu tenho uma consultoria em Brasília há muito tempo, e aí a gente começou, a gente renegociou isso, praticamente a gente tem aí hoje 80% dessa história resolvida, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz, acertar com todos os garçons. Quem não recebeu ainda, e olha que teve garçom, como eu não tenho que provar, não tenho prova, né, real, né? Você não tem um print de WhatsApp, cara? Eu paguei o cara, né? Então, assim, eu paguei todas as pessoas, mas o que aconteceu? Quando eu botei para funcionar, o movimento ele é muito efervescente. Dinâmico. Muito Efervescente, dinâmico. dinâmico. E aí, quando você vai para um restaurante, você tem que pensar que você tem 300, 400, 500 itens diferentes que você vai precisar administrar. E aí, se você não tiver um sistema de controle e gestão grande, suficiente para controlar isso, e se você não for um cara frio para controlar isso, você vai ser enganado. Entendeu? Então aqui eu não quero entrar nos detalhes de quem enganou, quanto se enganou, mas assim, o maior prejuízo que você tem é o prejuízo das perdas que todos os negócios colocam. Então, na hora de um planejamento, o cara coloca lá, eu tenho tanto por cento de perda para esse negócio. Então o supermercado tem a perda dele, restaurante tem a perda dele, bar tem a perda. E eu acho isso lamentável. Eu peguei um garoto de 19 anos fazendo uma falcatrua lá. E falei, cara, você só tem 19 anos. O que você pensa para a sua vida? Né? E quando você esquece esse detalhe, né, o detalhe fino ali de que você precisa cuidar, desde o palito, o fósforo, até o item mais caro, é aquela história, né? Você vai gastando centavos, quando você olha, você gastou uma fortuna. Né? As maiores despesas que a gente tem que não são controláveis são essas despesas pequenas que a gente faz. Então aí passou por esse problema, assim, vou fechar, porque não dá mais certo. Tive uma perda gigante, né, de material. Né? Esse 1,5 milhão foi só o que você contabilizou ou tá incluso tudo aí? Oi? Esse 1,5 milhão foi só o que você contabilizou no final ou foi todas as perdas, todos os prejuízos? Tudo. Boa parte foi paga, inclusive, né? Assim, tem algumas brigas, para você ter ideia de como uma coisa é séria, como você precisa realmente planejar, eu ainda tenho 2 brigas na justiça por conta disso. Entendeu? Então é algo que te acompanha durante muito tempo. E se você não faz um planejamento, você paga caro por isso. Né? Você paga caro porque você paga juros absurdos, as pessoas elas não têm pena de você. Você está tomando champanhe num dia com um cara, no outro, se você estiver devendo a ele está batendo na tua porta 7 horas da manhã, porque ele quer ser o primeiro a receber e ele quer que os outros se ferrem, mas ele quer receber. Então, eu escrevi um livro sobre isso, né, que eu não lancei ainda. Eu nem sei se eu vou lançar agora depois do Covid, porque eu espero que as pessoas mudem um pouco o comportamento. Mas assim, uma das coisas são 30 dicas do que você deve prestar atenção, um manual de salvação para o empreendedor. Né? E uma das dicas é justamente essa. O seu fornecedor de hoje pode se transformar no seu inimigo de amanhã. Então, o fornecedor não é teu amigo, cara. O fornecedor ele está ali te tratando bem porque ele quer te vender um produto. Ele não é teu amigo. Ele está ali na conveniência até quando puder, né? E aí, se você deixar, ele vai ser. Se você for um bom cliente para ele vai. Eu estou sendo muito frio nisso, né? Mas
Se você for um bom cliente para ele, ele vai ser o seu melhor amigo. Pô, o Caco, o Caco é meu amigaço, né? Então, experimenta dar errado. É uma coisa muito séria no Brasil, que é uma cultura diferente do Vale do Silício, mas aqui no Brasil é muito sério. Você não pode dar errado no Brasil. Tá? E aí, esse errado é de 1 a, sei lá, 200 milhões. Né? Você não pode dar errado. Né? Eu já vi muita gente desistindo da carreira empresarial porque deu errado. Quando, na verdade, esses caras são os caras que mais têm experiência para não repetir o erro. Exatamente. Eu costumo dizer Cada erro que você comete, você fica mais próximo do acerto, né? eu costumo dizer que Desistir é bobagem. esse negócio rendeu muito mais para mim do ponto de vista de aprendizado do que se eu tivesse pago, porque é um preço de Harvard isso, né? Dava para ter ido para Harvard, dava para ter ido, né? Dava a formação dos meus filhos, um negócio desse, né? Cá, entre aí na questão da superação, e eu já vou logo avisar que se cair a live a gente volta, hein? Vamos lá. Quanto tempo tem aí? Agora 21. Se fechar com 10h30, nós temos 9 minutos. Então, faltam 9 minutos. Mas a gente vai, toca aí, que se for a gente volta de novo. Volta ninguém depois. Eu já percebi isso. Depois ninguém volta. Ele não avisa de novo. Ele não avisa de novo as mesmas pessoas. Voltar. Então, assim, foi o que eu fiz. Eu decidi que eu ia dar a volta por cima com o que eu tinha de patrimônio e com o que eu tinha de conhecimento. Né? E aí, remontei minha empresa de aquisições e fusões em Brasília, que era um negócio muito bom e que eu abdiquei para morar em Fortaleza. E deu tudo certo de novo, tudo voltou ao normal. Voltei a participar de outras sociedades. Negociei com quem queria negociar, com quem não queria. A gente está chegando num acordo judicial. Quem não tem acordo judicial, porque são pessoas que foram muito queridas comigo, a gente tem um acordo na hora que tudo estiver correndo perfeitamente para todo mundo, a gente faz um acordo que seja legal para os dois. Porque nesse momento não está sendo legal para mim. E quando não é legal para um dos lados, é melhor você esperar um pouco mais e aí chegar no momento que vocês conseguem acertar. Né? Então, eu tenho 2 ações e mais 2 casos desse modelo aí. E aí essa história vai ser encerrada para mim. Mas o que ela me deixou? Ela me deixou um legado de superação no que diz respeito a sair da lona. Né? Eu costumo dizer que o grande segredo da vida é você não encontrar o conforto na lona. Quando você toma uma porrada, você cai na lona e você se conforta nela. Você não pode. Você tem que levantar. E você tem que levantar no menor espaço possível de tempo dentro do seu tempo. Ainda tem esse detalhe. Cada um de nós tem um tempo diferente. Mas pode ter certeza que o tempo, ele resolve. Tá? Ele resolve os ânimos, né? Ele resolve a percepção das pessoas quanto ao seu problema. Então, por exemplo, nesse momento, no momento da Covid, todo mundo tem uma percepção muito diferente de qualquer negócio. Porque todo mundo sabe que muitos irão quebrar. Entendeu? Então, as pessoas estão mais abertas a uma negociação, abertas a receber. Né? Diferente da minha época. Eu tive que chegar para as pessoas e falar, olha, por falta de alinhamento cósmico, sei lá o que era, a Dilma ainda me bloqueou uma concessão naquela época, né? Mas logo depois eu consegui resolver também. Então faltava isso, faltava movimento, faltava querer. Chorei muito, né? Rezei muito para Nossa Senhora, pedi demais para Nossa Senhora. E assim, com fé em Deus, com a perseverança de que eu tinha talento para sair, eu saí. E saí num tempo pequeno até, né? Se a gente computar o tempo de pagamento, ele é longo, tá? Mas se a gente computar o tempo de enxergar um caminho, ele foi curto. Mas por quê? Porque eu me condicionei
a entender quem eu sou, a entender quem eu era e quais as capacidades que eu tinha. Eu era o cara que tinha estrada, eu era o cara que tinha reputação, né? Eu era um cara que já tinha feito muitas coisas. Não tinha por que eu simplesmente me entregar àquela derrota. E aí, já tinha lido um livro muito importante para mim, que era Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, nos anos 2000, no comecinho dos anos 2000, e voltei a ler um outro livro do Napoleão, que é Mais Esperto que o Diabo, onde ele coloca uma experiência muito parecida com a minha. E aí eu falo, cara, é isso, eu tenho meus caminhos, eu tenho a minha força, e eu consigo reviver rapidamente o meu processo de criação, porque de repente você perde tudo, né? Você perde a criação, você perde essa coisa de, pô, eu vou fazer isso aqui. Aí vem logo na cabeça alguém negativo dizendo, putz, o cara tá viajando de novo, o cara é isso, o cara é aquilo. Não, mas são as tuas ferramentas para que você possa sair dessa. A gente está perdendo audiência, então deve ter alguém que não está gostando. Faz a pergunta, Márcio. Vamos lá, tem uma pergunta aqui do Reinaldo. Como fica essa relação dos bancos com as empresas? Tem perspectiva de apoio governamental direto? Isso aí também, não sei se foi dentro do contexto que você estava falando lá atrás. Cara, tem. O governo está tentando fazer alguma coisa para que os bancos... O governo primeiro queria o Banco Central comprar diretamente as dívidas das empresas, ou melhor, os recebíveis das empresas. Mas isso não foi resolvido. Por quê? Porque o banco ele pega esse dinheiro e ele não passa para o empresário. Porque o banco está com medo. Hoje, por exemplo, o Itaú perdeu 43% do lucro. Não é de faturamento, é do lucro. E porque ele perdeu do lucro, ele já ficou com medinho, entendeu? Então, assim, o banco nunca vai ser perfeito, esquece. Nunca vai querer perder dinheiro, né? Mas, Caco, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo e que muita gente vai assistir depois na gravação, a gente vai mandar esse áudio aí para as rádios e tal. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está com problema nessa área hoje. Então, né, o QSP pergunta qual o seu problema e alguém está com um problema assim, não, eu estou derrotado, eu quebrei, ou o Covid me tirou as pernas, eu não tenho mais perspectivas, eu não sei o que eu faço. Deixa uma mensagem aí para esse pessoal. Primeiro ponto, coloca todas as suas qualidades num papel. Para de achar que você não tem qualidades, você tem. Coloca todas elas no papel. Depois você coloca aquelas pessoas que são anjos, aquelas pessoas que podem te ajudar. Nesse momento, tem mais anjos do que nunca. Entendeu? Coloca as pessoas que podem te ajudar. Tá? Começa também a criar soluções para os seus problemas. Estou devendo 100 mil reais, mas se eu voltar a funcionar daqui a 6 meses, eu consigo pagar esses 100 mil reais em 4 anos. Volta. Negocia com as pessoas. Elas estão abertas hoje, mais do que nunca, a negociar com você. Não vou ter grana para pagar a escola dos meus filhos. Pense numa coisa simples. A palavra do momento é renegociação. É readaptação a tudo que a gente vivia antes. Então, coloca o teu talento para trabalhar, coloca as tuas qualidades num papel, identifica elas, identifica os teus defeitos, identifica os teus ralos, por onde você erra, por que você erra. Você tem que fazer uma leitura muito sincera de você, tá? Muito sincera. Você tem que entender se você é desorganizado, se você não liga para dinheiro, se você não olha para um troco mínimo. Na hora que você vai tratar de dinheiro, qualquer valor é importante. Então, você vai ter que entender todo esse processo para que você consiga sair dessa. Agora, todas as situações, todas, elas têm solução. Todas elas. Não importa qual seja o problema, não importa quanto você esteja devendo. Tá? Só para exemplo, uma das coisas que mais eu falava assim, cara,
essa minha dívida aqui comparada à dívida de fulano não é nada, né? Porque tem empresas que devem muito dinheiro. Mas, Caco, a gente tá com o pessoal aqui, ó, algumas pessoas permaneceram na live, né? Deixa eu dar um alô aqui pro pessoal de novo. O Marquinho tá aqui, a Maria, o César lá. O César tá lá em Miami, o Reinaldo, a Monique voltou, a Maria, o César, o Nilton Macambira tá aqui com a gente também. Caco entrou, Caco entrou, hein? Caco Caco entrou. Pô, Marquinhos, se eu não estava aqui, você podia fazer por mim. Então, Caco, vamos continue aí, né? Você estava falando desses meios que a pessoa precisa ativar para que ela possa superar, né? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa realmente fazer é essa leitura de si mesmo, né? É entender que ela é importante, tá? Que ela tem valor. Então, a partir do momento que ela faz uma lista de todas as características positivas e também faz uma lista de todas as características, e eu não vou usar a palavra negativa, tá? Mas todas as características limitantes, né? Que são os desejos errados, né? Ela faz essa lista lá, ela bota os prós e coloca os contras, vai lá, é o jeito, né? Falar. Então, e aí ele passa a se conhecer e passa a realmente a agir em cima disso. Porque uma coisa que ela tem que olhar também é a história dela. As pessoas constroem histórias, né? Então tem, né? Vou carregar aqui de novo. Reputação, aprendizado, a criação de um network. O network ele é maravilhoso, ele é sensacional, né? É isso que faz com que você realmente comece a enxergar pessoas boas, né? E aí você separa o joio do trigo, tá? E você precisa também fazer o famoso planejamento, tá? Só que dessa vez você vai para um planejamento detalhado. Você pensa daqui a 5 anos, você pensa o que é que você quer fazer para resolver a tua vida, né? E isso tem que estar dentro de um fluxo de caixa que permita você a viver. Porque para quem você deve, tem que ficar uma coisa muito clara. Que você precisa continuar vivendo. Você precisa continuar respirando para que você consiga zerar todo mundo. Entendeu? Resolver o assunto com todo mundo. E aí não tem nada melhor do que uma conversa. Né? Caco, deixa eu contribuir aqui. Eu, na mentoria que eu faço sobre ativação de marketing pessoal, que na verdade é ativação do capital pessoal, né? Uma coisa que eu digo é sobre você enfrentar o problema. Quando você reconhece o problema e você parte para o enfrentamento, você se sente melhor. Seja qual for o problema, você se sente melhor e vai tendo condições de avançar. Né? E as pessoas querem uma satisfação sua, mano. De resolvendo as coisas. E você falou no início da tua fala também sobre se identificar, saber quem você é. Eu falo muito sobre a ativação da identidade, né? Descobrir quem você é, descobrir por que você foi criado, qual o seu propósito. Quando você alinha isso, as coisas ficam mais fáceis, né? E aí uma coisa que acontece muito legal é quando você começa a identificar isso, você começa a ter autoconfiança. Sim. E a autoconfiança é um negócio bacana que você olha para mim, você vê que eu sou um cara autoconfiante, você confia em mim. E o contrário é verdadeiro. Se você olha para mim, você vê um cara ali, um cara derrotado, um cara cabisbaixo, que não tem confiança nenhuma, você sai fora. Entraram 2 parceiros meus aí. O Fernando, será que o Fernando já saiu? O Fernando já saiu. Eu vou mandar um alô para ele. Tem Nando Júnior aqui e o Niel. O Niel é um grande escritor, né? A gente lançou o primeiro livro dele, Deus na Neve. Uma história bem interessante. A gente se encontrou num restaurante para falar sobre trabalho lá no Rio de Janeiro. E aí eu falei para o Niel, o que você quer fazer? Ele falou, pô, eu tenho um livro, cara. Eu falei, traz o livro em 3 meses que eu publico. E em 3 meses o livro dele estava pronto. A gente levou um tempinho maior ainda e ainda está nessa fase aí
de vendas e tudo. Vamos. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para o Niel. Niel, eu entrei no seu Instagram, né, depois que o Caco me falou sobre você. Eu olhei seu material, achei muito bacana e vamos marcar uma live aí, tá? Que nós somos da tribo, cara. Tamo É, junto. as tiradas do Niel, os ensinamentos dele com bom humor são na veia, né? No ponto certo. Caco, conclua aí teu raciocínio, que eu tenho algumas perguntas para fazer aqui para você, que Não, eu eu acho acho que que a pergunta anterior era em relação aos bancos, né? essa superação a do Reinaldo, eu acho que ele está aqui com a gente ainda, o Reinaldo, foi sobre aquela história dos bancos tal. Pois é o Reinaldo Silva, o pastor. Isso, Reinaldo ainda está aí, isso. dá um joinha. A Mas de qualquer pergunta, forma, a pergunta dele já foi, mas eu acho que você respondeu, ele deu um joinha ali ah, é? anteriormente, né? Então tá ok. Mas Ok. Caco, você... eu acho que o melhor que o Reinaldo pode fazer é procurar uma assessoria especializada nesse assunto, porque a cada dia tem uma novidade, entendeu? Então, assim, eu tenho informações genéricas, a gente não entrou em nenhum dos programas do governo para pagar folha, nem para nenhum tipo de socorro. A gente está pensando em fazer, sim, um programa do governo de São Paulo, que é o Desenvolve São Paulo, mas que já existia antes do Covid-19 e era para melhoria de equipamento e melhoria da emissora de rádio em si. Grande abraço, Caquinho, lá de Curitiba, meu brother. Esse aí começou comigo quando era novinho, tinha, sei lá, 18 anos de idade. Trabalhou lá na Transamérica e na Alternativa. Bom, então, sobre essa fase da superação, é isso. Eu acho que você tem que realmente fazer uma avaliação a teu respeito, né? E tem uma coisa muito importante nisso tudo. Você não pode mentir para você mesmo. Você não pode mentir para você mesmo. Se você é gastador, se você torra todo o dinheiro que você recebe, né? Eu sou inconsequente em uma coisa em relação ao dinheiro: desejo de ter negócios, de empreender. Até o meu desejo de empreender, ele tem que ser dominado e controlado hoje em dia, entendeu? Então, assim, eu acho que você tem inúmeros motivos para ter problemas. E aí tem aquele cara que gosta de tomar sua cerveja, né, mas na hora que ele faz uma lista de problemas, ele não coloca isso lá, né? E isso é um problema. E se você beber demais, virou problema, né? Às vezes a vida deixa passar, o cara vai bebendo a vida inteira e tem ali um emprego fixo, bonitinho, certinho, mas o cara que quer empreender, meu amigo, o cara que tem responsabilidade com o governo, com o funcionário, com a família dele, né, com pai, mãe, ele precisa ter a consciência de que tudo que está fora de um contexto produtivo e próspero o prejudica. E Cara, aí tem um ditado que diz que ninguém gosta de ouvir verdades, principalmente verdades acerca de si mesmo, né? Mas é importante você, se eu não acho que ouvir dos outros, ouvir da chato, sua consciência, né? eu acho que é chato ouvir dos outros. Obrigado, Caquinho. Grande abraço. Amo você. Caquinho tem uma das histórias de amor mais bonitas que eu conheço. Ele começou a namorar a Dani lá em Curitiba. Sei lá, os dois tinham 18, ela tinha um pouco menos. E estão casados até hoje. Muito bonita a história. Mas eu acho que as pessoas precisam realmente aprender a não mentir para elas. Entendeu? Eu sei todos os meus defeitos. Entendeu? Um dia desses, alguém falou alguma coisa, eu não recordo se foi contigo que eu comentei isso também, mas alguém falou alguma coisa de, pô, você dorme tarde, acorda 10 horas da manhã, você perdeu a manhã inteira. Eu falei, cara, não importa o que você faz, aliás, não importa a hora que você acorda, importa o que você faz enquanto está acordado. Então, para de ficar seguindo coach que bota uma regra que você tem que acordar às 5 horas. Ok, os coaches têm coisas boas? Tem. Suga as coisas boas. Entendeu?
para com o modismo, mas se você pretende ter um modelo seu, que esse modelo seu também seja de sucesso, também seja próspero. Não adianta você, não vou seguir o coach. Aí você acorda às 10 horas e durante o dia você não faz nada quando está acordado. Entendeu? Produz. Nessa fase agora do Covid, tem uma cobrança muito grande que as pessoas produzam, né? Eu acho que todo mundo tem um tempo. Eu acho que as pessoas ficam loucas em relação a essa produção que são obrigados a desempenhar, que você começa a ter uma ansiedade gerada desnecessariamente, como se não bastasse o problema vindo da própria doença, né? A expectativa que a gente tem em relação ao que pode acontecer se contrair uma doença dessa. Mas é isso, é uma realidade dura, é uma realidade que a gente precisa enfrentar, assim como é dura a realidade que você precisa enfrentar como empreendedor. Então, as minhas dicas são essas. Coloca lá os seus lados, o positivo e o negativo. Coloca lá o que você deve, quais são os caras que você precisa negociar a longo prazo, qual o tempo que a tua empresa precisa ficar fechada. O aluguel, eu não vou conseguir pagar, senta, negocia com o cara do aluguel. Se ele não quiser, sai daquele local, vai para outro. É por isso que é muito importante a construção de marca, né? Quando você tem uma marca, você pode sair à vontade de um local e ir para outro, né? Quando o ponto resolve o teu maior patrimônio, você corre um risco muito grande, né? É você construir um negócio num terreno alheio. Exatamente. Então, tem as perguntas aqui, cara. Mas só para finalizar essa tua frase aí, ó, você que está com problema, você que está com dificuldade, mata essa bola no peito, vai para cima, sem medo, que você vai se sentir melhor e as portas vão começar a se abrir, você vai ver que os caminhos vão aparecer e você vai ter tranquilidade aí para resolver as coisas. Caco. Eu sou um devoto muito grande, massa de uma outra religião, eu sou católico, mas eu sou um devoto muito grande de Nossa Senhora e Jesus, Deus, enfim, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho toda essa coisa dentro de mim que me ajudou muito. E ler, ouvir músicas aí de uma forma geral. Se você tem problemas e a família também faz parte do problema porque não te entende, porque te cobra, tá na hora de você sentar e ter uma conversa séria, tá? Seja com o marido, seja com a esposa, seja com os filhos. Se você tem um problema em relação a ser, eu estou falando para empreendedores, tá? Eu não estou falando aqui de problemas gerais, eu estou falando do meu negócio, que é fazer negócios, né? Então, assim, você precisa parar nesse momento e reorganizar a tua vida de uma forma geral, 360 graus. Ok, gente, eu estou conversando aqui com o Caco Cardoso, meu amigo, empresário, passou aí por algumas dificuldades, superou e está ajudando a gente aqui a construir. Napoleão Hill, que eu vou aproveitar de novo, e que é muito importante que as pessoas entendam. E assim, como produtor de shows, é muito interessante porque eu nunca tinha pensado nisso. Mas o produtor de shows, ele tem derrotas temporárias com muita frequência, porque ele perde dinheiro em vários shows durante o ano. E como é que ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro no ano. É claro que a fórmula não é perder dinheiro. Você tem que ter todo um conjunto que faça com que você ganhe. Patrocínio, bebidas, que foi um dos motivos de eu ter saído da noite. Aí não é ser... virou um santinho, não. Eu fiz uma escolha. O que eu vi já foi bom demais. Foi suficiente. Suficiente. Então, assim, essa coisa de você ter essas derrotas temporárias, no evento, por exemplo, você vê muito isso, faz com que você tenha também uma resiliência maior. Então, na hora que você tem uma derrota temporária, as derrotas, elas não são definitivas. Elas só te prejudicam para valer se você deixar, tá? Então, se você tiver a consciência de que você precisa acertar tudo, que aquela derrota que você teve foi uma derrota
temporária, e se você tiver dignidade, reputação, né, a zelar, você vai resolver com todo mundo. O grande lance disso tudo é Deu uma você... travada aqui na conexão do Caco. Pronto, já voltou. Entendeu? O grande lance disso tudo é você se planejar. É você criar uma forma de honrar com compromisso, que até às vezes a pessoa nem esperava mais, cara. Já tinha dado por perdido, mas assim, você só vai se satisfazer como empresário sério se você zerar a conta. Entendeu? E assim, para quem está entrando agora, né? Eu acho que uma derrota temporária, ela te ensina muito mais do que todas as vitórias. Eu, por exemplo, tive inúmeros negócios e sempre foram bem-sucedidos. O único negócio que não foi, me trouxe uma experiência muito grande. Foi o que te ensinou mais, né? Sim, ensinou, mas é óbvio que era melhor ter aprendido em Harvard, porque eu gastei muito mais. Mas a diferença é dor. O ser humano, ele muda radicalmente com a dor. É muito forte isso, é muito modificador na vida de cada um. Só que assim, seria maravilhoso que todos os coaches resolvessem os seus problemas, mas assim, imagina, eu estou preparando você para ter uma carreira brilhante ou um negócio brilhante, mas eu não estou preparando você para ser aquele negócio dar errado. Entendeu? É esse o mal que eu vejo no coach hoje. Cara, e se o cara errar? Então, se você errar, você precisa estar preparado para saber que você não pode ter conforto na lona. Se você tomou um golpe forte e foi na lona, levanta. E levanta rápido. Levanta rápido, e esse rápido é no seu tempo, tá? Não é... cada um tem o seu tempo, Márcio. Isso é igual a namoro que você termina apaixonado, cara. Você não vai se recuperar do dia para a noite. Não adianta as pessoas chegarem perto de você e falar, não, cara, vamos tomar uma cerveja aqui, sei lá, esquece. Se você está apaixonado, se você tem o seu tempo, não tem jeito. Ou apaixonado ou apaixonada. Apaixonado. Ou seu tempo. Caco, vamos lá, para a gente tentar finalizar aqui, eu queria que você comentasse comigo o seguinte, em 2019 aqui, deixa eu ver, qual que vem primeiro aqui? Bom, nossa, não vi Gilberto tempão. Gilberto é de Natal. Esse é um empreendedor também aí, ó. Como seja bem-vindo aí, Gilberto. Shows aí. Será que ele ainda está aí? Acho que tá. Gilberto... Não, e o Júnior, a Rosiane, a Sheila, entraram outras pessoas aqui. A Rose foi minha parceira de rádio lá em Recife. A gente fazia junto a Rádio Cidade, a gente fazia o Jornalismo Cidade lá. Eu era o criador. Vamos lá, Caco. O seguinte, em 2019, pesquisa mostrava que o empreendedor, quase 60% das empresas fecham as portas em 5 anos. E incluindo aqui nessa estatística a falta de planejamento, né? Aí, tem aqui sobre fracassos e sucesso e tal, tem essa questão, todas elas falam em planejamento. Aí tem aqui outros dados que dizem o seguinte, no IBGE, que 21% das empresas quebram após o primeiro ano, né? 80% das micro e pequenas empresas somem no primeiro ano, não é após, no primeiro ano. 60% fecham com menos de 5 anos. E aí eu queria que você concluísse aqui com a gente, né? O que você acha que é mais emblemático ou qual é o grande problema? Falta de apoio financeiro, falta de planejamento ou a alta carga tributária brasileira, nesses casos aqui? Márcio, é muito genérico, né? Porque eles são baseados em N motivos diferentes. Não existe um motivo único pelo qual as empresas que abrem no Brasil, elas quebram em menos de 5 anos, algumas fecham em menos de 1 ano, enfim, não existe um único motivo para isso, né?
Mas o que eu observo como empreendedor aqui no Brasil é que a gente tem, pelo menos, alguns temas centrais que são os temas que decidem se você vai à frente ou não, tá? Eu vou usar um exemplo. Um gerente, amigo meu, de um determinado banco, ele se aposentou. E aí virou para mim e falou, cara, eu vou abrir um restaurante. Eu falei, o que você entende de restaurante? Ele falou, não, pô, eu sempre quis ter um restaurante. Eu falei, o que foi que você fez durante a sua vida inteira para abrir um restaurante? Não, cara, é meu sonho. Volto a dizer, o desejo é uma armadilha. O cara pegou lá quase 800 mil reais de indenização, que era a aposentadoria dele, não é pouco dinheiro, Márcio. E botou os 800 mil reais no restaurante. Planejamento zero. Ele começou ali, desde... começou errando desde não fazer uma reserva de emergência, não fazer um capital de giro. Ele cometeu praticamente os erros que eu também cometi. Entendeu? Praticamente todos os erros possíveis, foi? E isso, boa parte dos empreendedores brasileiros faz. O desejo é tão grande de ter um negócio, vai do carrinho de pipoca até... Porque assim, o carrinho de pipoca não é muito dinheiro. Para o cara que montou o carrinho de pipoca, muito dinheiro. É o dinheiro dele. Entendeu? Então, os negócios bem-sucedidos do Brasil, eles tiveram estudo do negócio. Primeiro ponto. Entendeu? Por que você está montando? Tem um mercado para isso? Tem uma demanda para isso? Aonde você vai montar a tua farmácia? E isso é muito interessante, né? Porque farmácia, eu não sabia, mas as farmácias todas estão do centro para a sua casa, do centro para o subúrbio. Você nunca vai encontrar uma farmácia do lado do subúrbio para o centro. E aí tem explicação para isso, que é a mesma explicação, talvez, da padaria, né? Então, se um cara não tem essa noção, e ele vai montar uma farmácia dele, a de marca não vai fechar com ele, tá? Uma grande não vai fechar porque já fez todo o estudo, já sabe o que deve fazer. Então, assim, a primeira coisa que ele vai fazer é estudar, né? E é estudar todo o detalhe. Como a Rose está falando, ele tem que fazer um plano de negócios detalhado. E aí, se no plano de negócios dele detalhado, chega lá no final e ele for descobrir que ele precisa investir R$1 milhão e que ele só vai tirar esse R$1 milhão em 5 anos, ele precisa ver se o negócio vai trazer um fluxo de caixa suficiente para pagar o negócio e pagar o dinheiro que ele está investindo. Enfim, aí eu vou entrar numa seara que não é nem minha, né? Tem muitos consultores aí que são bons para montar esse tipo de coisa. Mas o que eu preciso dizer é isso. Você tem vários motivos pelos quais as empresas quebram. Pontue um desses três aqui. O que você acha que aparece mais nas situações? Falta de apoio financeiro, planejamento ou a carga tributária? Não, no Brasil, eu acho que o primeiro grande erro é o desejo. Desejo grande de ser empreendedor. E aqui eu não estou matando o desejo, aliás, eu não estou matando o sonho de ninguém de ser empreendedor. Eu estou dizendo o seguinte, antes desse desejo ser colocado em prática, coloque ele no papel. Planeje. Então é planejamento. Né? Então a gente volta para o planejamento. Está muito caro para sua família, Márcio. Já imaginou você montar um negócio, cara, e aí você fica devendo na cidade inteira, né? E as pessoas falam quando você está devendo. Não, mas é silício, cara. Não tem rompismo. Eu sou, se eu posso dizer que eu sou um tipo de mentor de empreendedorismo, eu sou aquele que diz o seguinte, não é fácil empreender. Esquece essa história de, empreendedor é legal, você é empregado ou empreendedor? Tem gente que nasceu para ser empregada. Resolve, não parece feio isso, ser empregado, tá mudando o sistema de negócios e de empregos no Brasil por conta do digital. Ok,
mas mesmo assim terão pessoas que serão mais fáceis de se adaptar a um trabalho em cima de uma startup, de um líder, de um empreendedor. Eu, por exemplo, eu não participo mais do dia a dia de nenhum negócio meu. Eu sou o idealizador, eu sou o criativo, eu sou aquele cara que planeja um negócio dentro de estratégias que a gente estuda para aquele negócio. Mas o dia a dia, o trato com o funcionário, o trato com o fornecedor, o trato com o cliente não é mais uma obrigação minha. Por quê? Porque eu notei que eu sou muito ruim nisso. Eu notei que eu não consigo dar conta. Eu notei que eu tenho eu até fiz uma apresentação recentemente, onde eu coloquei lá os 3 principais motivos para que você não tenha foco. E, assim, os meus 3 principais motivos, né? É a síndrome da atenção, né? A síndrome do objeto brilhante. Sempre você precisa ter uma novidade, né? Sempre. E Luiz Belantini, que fatura 15 milhões vendendo coxinha. Esse deve entender de coxinha pra caramba, né, Eduardo? Eu não conheço ele, mas bom exemplo. É o Dudu, né? É Eduardo Ramos Albuquerque, é o Dudu. Fala, Dudu! É você, Dudu! Então, assim, se você for... o que eu estava falando? Se você não for sincero com você... Cara, eu fui coordenador de rádio muito novo. Era tudo uma gandaia, Marco. Márcio, rádio era outra história, cara. Era paixão, era amor, entendeu? Era você ficar dormindo dentro do transmissor, né? Você não importava se você ganhava $1.000, $2.000. Estou falando isso porque quando eu saí da Transamérica, eu saí já ganhando dólar em URV, né? Eu saí ganhando $4.000, né? Que era um dinheiro violento, ou alguma coisa perto disso, nem lembro direito. O Davis Veloso, esse é empreendedor, cara. Esse convida o Davis para falar sobre empreendedorismo, que é fantástico. A gente teve ótimas conversas em São Paulo. O Davis recentemente fez aí com o Beach Park o teatro do Beach Park, né? É o Davis do Eric, é? Eu não sei. Faz muito tempo que eu não vejo ele. É o Davis mesmo. Era show, não sei. Ele vai te responder aí. Mas o Davis é sensacional. Tem uma network fantástica, me apresentou pessoas fantásticas. Sim, ele está respondendo que sim. Prazer, Davis. Bom ter você aqui, viu? Ele pensa fora da caixa, né? Para resumir essa... Vai, Caco, acelera, Caco. Pô, bicho. Não, para finalizar isso, é você entender qual é o seu papel dentro da sua organização. Então, lá, como criativo na minha organização, como fundador, como o cara que pensa o negócio, que vê o negócio no futuro, que vê quais são os problemas do negócio no futuro, ok, eu me encaixo nisso. O cara que vai cobrar faturamento, que vai cobrar se o funcionário XYZ está chegando no horário, enfim, não sou eu. E aí você precisa entender qual é o seu papel dentro do teu negócio. É por isso que é muito importante você ter um bom sócio. Por favor, que você tenha negócio, mas você tem pessoas que te complementem. Exatamente, que te complementem, né? Então você pode até ter... eu estou falando que você não envelhece, Márcio. Eu envelheci. Sou criado no formal, cara. É isso, Márcio. Valeu, obrigado. Não, pera aí, cara. Só tem mais uma. Eu tô querendo que você acelere, porque tem mais coisas aqui. Eu acho que a gente pode finalizar, cara, convergindo tudo para essa questão agora do Covid, né? Eu falei ali em pesquisas de 2018, 2019. Agora, em 2020, abril, pelo menos 600 mil micro e pequenas empresas fecharam as portas e 9 milhões de funcionários foram demitidos já em razão do Covid. E aí, mais para baixo aqui, a gente tem que o coronavírus vai desempregar
ou melhor, vai mexer com 80% dos pequenos lojistas que vão quebrar se os shoppings fecharem, já estão fechados, né? Como é que você converge tudo isso daí para uma alavancagem pós-pandemia? Ô, Deis, você viu que ele botou um efeito, o ventilador no cabelo, que é pro cabelo ficar beijão. Comercial de shampoo, é. Márcio, o Covid é algo que deixa a gente sem palavras até, né? Porque é difícil de... É uma ruptura no caminho que a gente estava seguindo. É o que eu falei no começo da live, né? Investimento. Em dezembro, o que a gente falava no Brasil era investimento, crescimento. O que a gente vai fazer, entendeu? E aí, final de dezembro, começa esse rumor. Em janeiro, a gente é enganado pela falsa ilusão de que aqui é um país quente, que não vai chegar o vírus, porque todo mundo queria brincar o carnaval, então estava todo mundo acreditando nisso. E aí, de repente, vem toda essa... É um tsunami isso, né? Um tsunami. Gigantesco que tira todo mundo do caminho que a pessoa estava planejando, mas que também traz muita gente para uma situação que outros já estavam, porque o Brasil já tinha 13 milhões de desempregados. Já. Então, o que a gente vai fazer agora é aumentar isso, né? O Brasil também já não privilegiava o pequeno empreendedor, né? O Brasil também não permitia o acesso fácil a empréstimos para pequenos empreendedores. Então, o problema brasileiro é estrutural, cara, de muitos anos em relação a essa... Eu falei agora há pouco que nem todo mundo nasce para ser empreendedor, mas o governo também não nasceu para entender empresário, para entender os empreendedores. O governo, ele não pensa, ele falar é fácil, a gente está aqui falando há 2 horas, né? Mas assim, resolver o problema real, eu não estou falando para o governo, não. O governo ele não precisa dar um tostão para o empreendedor se ele facilitar o empreendedor na hora dele abrir uma empresa. Se ele já não atrapalhar, ele vai estar ajudando, né? As cotas são muito altas, né? O governo só teve um presidente que admitiu isso, que foi o Lula, que ele falou o seguinte: a gente cobra imposto, né? Eu não recordo bem. O imposto é tão alto para compensar quem sonega. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Então, assim, o Brasil, ele não... a gente aqui no Brasil, a gente nasce para dar errado, né? É uma frase que eu... porque tudo vai contra você, né? Você quer montar um espetáculo, que é o caso do Davis, por exemplo. Um dia, uma lei de financiamento para espetáculos é uma coisa, no outro é outra coisa. E o motivo pelo qual virou outra coisa não é um motivo decente. É um achômetro, né? É um caso ou outro que saiu do trilho, que aí contamina todos os casos, e a cultura é prejudicada porque não é importante, a cultura não é importante. Como não? Se tem um momento que a cultura deixou claro que ela é muito importante, foi esse agora. Imagina você em casa, sem estar vendo um show, sem estar assistindo um filme. Eu até fosse isso, né? Mas eu só estou reforçando essa coisa. Então, assim, quando você não encontra no governo um apoio para você levar o seu negócio adiante, você tem que fazer isso sozinho. E aí, fazendo isso sozinho, a sua chance de erro é muito maior. Porque a maioria das pessoas que dão errado no Brasil, elas não se prepararam para montar um negócio. Tá? Elas não se prepararam. O governo não deu preparo para elas. Elas não estudaram, não tem matéria de empreendedorismo no 2º grau, no 1º grau. Não tem. Não tem nem como você administrar o seu dinheiro. Vou ler aqui o que o Davis falou. Desculpa a Isso, manda aí. Pode falar o que você quiser, meu querido.
mas a melhor coisa para o pós-epidemia é que os empreendedores não serão mais os mesmos e vem um renovo de quem já existe e de quem vem por aí. Muitas mudanças. Também acho. A Rose, já li a da Rose. No Brasil, Você quer ler? no Brasil convivemos com a síndrome do especialista. Todo mundo sabe de tudo, achismos aos rolos. É verdade, Rose. Ela dá achismo também, Rose. É. Mas eu aplico os meus achismos nos meus negócios, assim. Eu não estou falando que assim, é um comentário real da Rose, existe mesmo, né? Todo mundo quer entender de tudo, todo mundo quer entender de tudo. A gente não se aprofunda, a gente é muito superficial, tá? Eu acho que o governo ele não tem uma política clara para formação de empresários, empreendedores, o que quer que seja. Ele deixa isso por conta dos palestrantes de palco, né? Eu vejo muita coisa acontecendo muito mais como motivador para o palestrante de palco fazer dinheiro do que para realmente resolver a questão do empreendedorismo no Brasil. Então, quando a gente fala do empreendedorismo, o que mais me preocupa é pós-empreendedorismo para o cara que não dá certo. Porque o cara compromete a vida dele. Quando eu tive problema, ok, cara, eu tinha 3 emissoras de rádio no meu nome. Então eu ainda conseguia dizer, pô, eu ainda tenho ali um patrimônio grande. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que dar a volta por cima, pegar esse dinheiro que eu estou devendo, negociar com todo mundo, pagar aos poucos, fazer mais dinheiro. Eu tinha um mindset preparado para perder e me recuperar. Eu tinha resiliência dentro de mim, né? Tudo se misturou, paixão com negócios e tudo mais. Eu levei um tempo maior por conta disso. Mas as pessoas, elas não são preparadas para isso no Brasil, Márcio. Eu estava falando outro dia, cara, que ainda bem que as escolas particulares, elas aos poucos foram introduzindo a matéria de empreendedorismo, né? E já tem umas que estão bem avançadas nesse quesito, né? Tomara que isso possa se multiplicar rapidamente em todas as áreas da educação, né? No Brasil. Sim, sim. Eu tive quando eu era moleque, lá em Sobradinho, a gente tinha uma escola sensacional. E eu tinha isso eu estou te falando da 5ª ou 8ª série, né? Eu tinha uma matéria chamada Técnicas Comerciais, onde eles ensinavam um pouco para a gente sobre isso, né? Obrigado, Rose, pelo elogio. Vamos lá, vamos encerrar, cara, porque daqui a pouco a gente faz 2 horas de live aqui. Não tem problema, nada mesmo, tá tudo certo. Mas muito bom. Muito bom que a gente tem muito material aqui para a gente colocar as pílulas aí e mandar para os nossos amigos. Bom, gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, a audiência do Caco que está com a gente. Quero sugerir o meu pessoal também a seguir o Caco Cardoso com Z, Caco Cardoso, @ Caco Cardoso, e a gente sempre tem um assunto bacana aí, tanto aqui quanto lá. Lembrar vocês que a nossa live vai acontecer toda semana, né? Essa semana toda, às 9h30 da noite, é a Semana da Superação. Tem gente aqui que mudou de país, foi para a Ásia, tem gente aqui que sobreviveu ao sistema carcerário brasileiro, teve pai que perdeu o filho, tem uma história de um atleta que vivia na rua fumando crack e se superou, é campeão de fisiculturismo hoje. Então tem muita coisa legal essa semana. E se vocês quiserem me acompanhar, é Castellani_Márcio, vocês serão muito bem-vindos, tá bom? Cara, valeu, né? Valeu. Só para concluir aqui, eu ia perguntar se alguém tinha alguma pergunta para fazer. Eu ia perguntar se alguém tem alguma pergunta. E aí pode fazer que eu respondo rapidinho. Eu falo que Pois é, Reinaldo Silva, é muito importante essa temática nas escolas, incluindo o empreendedorismo social. Eu tentei ser vereador com essas propostas, né? O Brasil não está preparado para isso. Quando eu entrei numa campanha política, eu vi que a coisa começa errada pelo lugar que deveria começar certo. Então, é isso. Gente, obrigado por tudo. A Dulce entrou também, o Matheus também. A gente já está saindo, gente. Obrigado.
Lembrar o pessoal, obrigado também aí pelo pessoal que está elogiando a gente aí, que vai acompanhar também, muito obrigado. E a primeira parte da live está salva e essa daqui também vai ficar salva, tá? E depois eu vou colocar umas pílulas aí disso que nós conversamos aqui, também para ficar no IGTV aí do meu canal, tá bom? Beleza, estou aberto aí, se quiserem fazer alguma pergunta direto lá no meu Instagram também estou aí, é só seguir o link. E, gente, muito obrigado, boa sorte. Se eu puder ajudar com algum conselho útil, estou aqui, né? E é isso. Obrigado. Só queria dizer uma coisa que eu ia falar agora, e eu falo pra caramba. Que é o seguinte, o Márcio chegou para mim e falou assim, Caco, qual é o dia? Eu falei, eu quero ir na segunda, cara. Porque, assim, na verdade, eu sei que a dor é de cada um, né? Eu sei, eu entendo muito isso. Dulce, beijo. Espero que esteja tudo bem aí em Floripa. A Dulce é sócia da Roberta, Márcio. Montaram um curso de orientação profissional lá atrás, há quase, sei lá, 20 anos. Legal. Obrigado, Caquinho. Então, assim, a dor é... Valeu, Marquinho, valeu. Quando eu me referi ao Márcio, tipo assim, Márcio, não foi nada comparado a tudo que você tá mostrando aí, né? E aí o Márcio falou, não, repete o que você falou. Eu falei, vai para segunda-feira. Não, segunda-feira foi eu que escolhi, pô. Mas assim, Não, eu disse o seguinte, que todos nós precisamos de ajuda e a história do Caco, ela pode ter uma frase que ele disser, pode impactar a vida de uma pessoa. Então é nisso que eu acredito, a gente fica conversando aqui, sempre tem coisas que vão colaborar, que vão ajudar as pessoas, é esse o propósito do QSP, né, ajudar as pessoas nos seus problemas. Caco, eu falo muito na mentoria também sobre o expert de resultados. O expert de resultados é aquele que foi lá, ele viveu e ele pode vir aqui contar e dizer para as pessoas, olha, é assim que funciona, não vá por esse caminho ou vá por aquele caminho que você vai se sentir melhor e que vai dar certo e que vai ser melhor para você. Então, eu acredito nisso, eu acredito muito nisso. Você está brincando aqui com a história, mas cada um tem a sua história e a intensidade dela é a que manda, né? É a que diz se ela é boa ou é ruim, né? Opa, foi legal também te conhecer, Reinaldo. Beijo para Dani Aragão. Quanto tempo que eu não vejo a Dani? A Dani trabalhou comigo na Transamérica, no Rio de Janeiro. Olha aí, você encontrando a galera aqui também, olha aí. Um beijo grande, Dani. Davis, abraço e obrigado. Caquinho, Dulce, valeu. Márcio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também, Caco. Casal fantástico também. Bons orientadores. Tá? E é isso. Empreender requer responsabilidade e a primeira responsabilidade que você tem é com você e, na sequência, com sua família. Então, pense bem antes de começar um negócio sem você ter clareza desse negócio. Às vezes o cara faz isso também para salvar a família, né? Ele acha que aquela é a saída, mas procure entender estrategicamente se é uma saída ou se você está cavando um poço mais profundo ainda, tá bom? Grande abraço, muito obrigado, boa noite para vocês e Deus proteja todos, cuidem-se bem, porque o momento não é de brincadeira, preciso. De realmente se cuidar. Obrigado. Valeu, Caco, um abração, viu? Vamos falando aí, valeu. Bom, gente, então eu vou finalizar aqui a minha live. Eu quero mais uma vez agradecer todo mundo que está aqui. Valeu, Reinaldo, Davis, todos os amigos aí do Caco que entraram, sejam bem-vindos. Marquinho também, grande amigo aqui de longa data. Enfim, tem muita gente bacana aqui que participou com a gente. Eu quero agradecer vocês, quero fazer um convite, tá? Para vocês acompanharem aqui o meu canal. Aqui a gente fala de vida, eu gosto de falar de vida. E a nossa live se chama QSP. Qual o seu problema? A gente começa a live com essa pergunta. Qual o seu problema? Você pode mandar a sua sugestão, pode mandar a sugestão de tema e de convidado. Pode dizer para a gente também qual é o seu problema, que nós vamos atrás aqui de especialistas para ajudar a resolver o seu problema. Aí nós começamos a live com qual é o seu problema, para chegar no final da live e perguntar qual é o seu propósito. O que você aprendeu em tudo isso? E agora eu pergunto, qual é o seu propósito? Para você avançar, para você romper, para você sair do lugar onde você está. Eu trabalho com mentoria também, mentoria de ativação pessoal, ativando o capital pessoal que existe dentro de você para romper qualquer situação, para sair de qualquer situação. Então vocês são muito bem-vindos aí, tá? Entra lá,
me segue, compartilha e a live vai ficar gravada para vocês, se quiserem compartilhar ou assistirem desde o começo o bate-papo e a história do carro, tá bom? Deus abençoe vocês, um grande abraço e a gente volta a se falar. Amanhã, então, tem a história do Saulo Xavier, que foi com a família para a Tailândia, com 2 filhas lá, tiveram alguns problemas de adaptação com a língua, problemas de saúde das crianças, e foi uma história muito bacana também que ele vai compartilhar. E o Saulo também é professor de Libras, doutor em Libras. E ele vai estar aqui com a gente amanhã, tá bom? Não perca, 9h30 a gente volta. Um grande abraço, gente. Beijo para todo mundo. Valeu, tchau, tchau.